queridos, estamos de volta em mais um episódio do Delascast. É um prazer ter vocês aqui novamente. Hoje estamos com uma convidada extremamente especial, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Antes de apresentá-la para vocês, eu gostaria de lembrar a vocês a nossa patrocinadora oficial, Canecas da Aninha. Seguidor nosso tem 10% de desconto. Sigam @Canecas da Aninha. Diz que é seguidor nosso, vai ganhar um desconto, olha como são lindas. E hoje está conosco, ela é pastora, cantora, escritora, master coach. Eu tenho certeza que nós temos muito que aprender com ela hoje e é um prazer apresentar para vocês pastora Amanda de Campos. Com certeza vocês já ouviram falar da pastora Amanda de Campos. Vou deixar ela se apresentar, falar um pouco do início, ministério, carreira. Temos muito que aprender hoje. Temos um conteúdo muito bacana. Pastora Amanda de Campos, que prazer te receber. Olá, eu sou a pastora Amanda de Campos. Para mim é uma honra poder estar aqui junto com a Júlia. Esse convite foi um presente de Deus para a minha vida. Acredito muito, né, que Deus não une vida, Deus une propósito. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou pastora, sou cantora, e ser pastora e cantora é uma missão, né? Questão de chamado, e nós sabemos que escolhido não tem escolha, né, Júlia? Escolhido não tem escolha, e nós estamos aqui para poder servir, foi o que eu estava falando. Além de tudo isso, tudo se resume em apenas serva. Amanda de Campos se resume em apenas serva. Eu fui chamada para servir, porque quem não serve para servir, não serve para viver. E tem pouco tempo que eu me tornei pastora, alguns poucos anos, porém o meu ministério começou como cantora. Tudo iniciou porque eu fui excluída do Ministério de Louvor, não sei porquê. Porque minha voz era muito grave, minha voz sempre foi muito grave, totalmente diferente do padrão, né? Do padrão que o padrão Sim. pedia, né? Logo naquela época de tantas cantoras de adoração, e eu cheguei para servir a Deus e quando eu abria minha boca para louvar, né? Minha voz não batia, né? Sim, não condizia, o padrão que desejava. Sim. E aí fui convidada a me retirar do Ministério de Louvor, porque alegaram que eu não servia para louvar, por conta da minha voz, né? Por causa do tom da minha voz. Mas eu continuei louvando. Eu saí do Ministério de Louvor, mas nunca deixei de adorar o Deus que Sim. me chamou, né? E até que um dia eu louvei numa vigília, tocaram na rádio, se tornou a mais pedida do dia, a mais pedida da semana, a mais pedida do mês. E naquele ano, né, me inscreveram, que até hoje eu não sei, quero desde já agradecer quem me inscreveu nesse concurso na minha cidade, me inscreveram como talento pentecostal do ano, como cantora pentecostal do ano, e teve uma votação na cidade, foi um concurso, né, que teve na cidade na época, o troféu Carlos Wesley, feito pelo pastor Fidelis. Quero até mandar um beijo para esse pastor, que foi um divisor de águas. E naquela noite, né, eu ganhei o troféu pentecostal do ano com mais de 16 mil votos. Eu fui eleita cantora pentecostal do ano. Então eu dormi, a minha história praticamente se resume assim. Eu dormi como excluída do Ministério de Louvor e acordei, né, como cantora de Jeová. Né? Então, todo nesse processo, eu vim também, visitava muitas vigílias aqui no Rio, né? Sim. Porque eu sou de Campos, então vinha muito nas vigílias aqui no Rio. Uma dúvida, você é Amanda de Campos porque você é natural lá de Campos, você nasceu lá, certo? Não. Explica pra gente então, isso. Eu nasci no Rio, eu sou carioca da Gema, de Irajá. Eu sou carioca da Gema. Sendo que com 11 anos meu pai sofreu um sequestro relâmpago, na época que o sequestro estava sendo iniciado ainda no Rio, e ele ficou com pavor. Na época, se fosse hoje, seria diagnosticado com síndrome do pânico, mas na época não tinha todo esse conhecimento, né, acesso a essas informações que nós temos hoje, principalmente sobre a saúde mental.
Então, ele deu uma síndrome do pânico, chegou a dar derrame na vista, ele não conseguia pisar na rua e a solução do médico foi ele se mudar para o interior. Então, da noite para o dia, eu com 11 anos de idade, da noite para o dia, dormíamos no Rio e já acordamos em Campos, que foi uma cidade onde tinha o trabalho dele, ele poderia continuar, porém, retomar, né, a vida dele, que ele tinha ficado traumatizado com esse sequestro aqui no Rio. E eu me tornei Amanda de Campos por causa dessa vigília que eu vou falar agora. Eu vim visitar a vigília, trazia muitas caravanas, sempre gostei, né? Vim visitar o Vigilhão da Celebrai. E na época o pastor Joel já tinha me visto louvar, né? Em alguns eventos no interior. Sim. E quando eu cheguei nesse evento, ele, na hora, falou assim, vamos ouvir a cantora Amanda de Campos. De Campos é por causa da cidade onde eu moro. Sim, mas então você não é natural de Campos? Não sou. E uma dúvida, você nasceu em berço evangélico? Não. Minha mãe... Porque você começou cedo, né? Sim. Essa chamada de Deus sim. na tua vida veio cedo, mas você então não nasceu Não nasci em berço evangélico. Meu pai sempre foi católico, de ser ministro de Eucaristia. Meu pai dava aula na Igreja Católica, participava de todos os eventos na Igreja Católica, e minha mãe procurando Deus em todos os lugares. Minha mãe foi desde o candomblé, a Testemunha de Jeová, a Católica Roxa e parou no Evangelho. Foi quando ela se converteu, né, ao Evangelho e professor, né, falou que Jesus era o Salvador da vida dela e ali ficou, né? E aí trouxe toda a família, continuou orando, meu pai continuou na católica, minha mãe continuou na igreja evangélica e levando a gente para o culto, eu e meu irmão. E nesse mover todo, meu pai se converteu. Depois de uns anos, minha mãe veio ser pastora, foi consagrada pastora, porque minha mãe foi uma grande ganhadora de almas. E minha mãe sempre serviu as pessoas, minha mãe sempre, o maior dom da minha mãe sempre foi o amor. Então eu cresci já, né, vendo a minha mãe, independente da religião que ela procurava preencher o vazio do coração dela, independente da religião, ela sempre serviu o próximo. Eu acredito que servir as pessoas, trabalho social, tudo isso que envolve a minha vida, a modelagem. Refletiu quem você é hoje, né? Isso. A modelagem da minha mãe, você acaba refletindo, e acabou que eu, né, automaticamente, mesmo minha mãe e meu pai sendo pastores, que minha mãe foi a pastora, meu pai foi a pastor, sendo que filho de pastor não é pastorzinho. Aí eu abro uma aspa aqui, né, para falar sobre filhos de pastores, né, que já levam um cargo, né, um fardo. Eu posso dizer assim porque eu passei por isso. E coisas que as pessoas quase elas não entendem, né? Porque o filho de pastor já sofre uma discriminação. É o filho do pastor. Ou então nisso, tudo que quer dizer que o filho de pastor não é pastorzinho. Quero deixar isso bem claro. Filho de peixe é peixinho, né? Mas filho de pastor não é pastorzinho. Eles têm a vida deles, têm a identidade deles. E é uma coisa que automaticamente você começa a se podar, né, a ter até mesmo dificuldade no seu crescimento, na sua personalidade, porque são coisas que o sistema, né, aquele local impõe a você aquele fardo. Não, é filho de pastor, então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Então eu queria deixar aqui, já iniciando, que filho de pastor tem a sua identidade, são pessoas... são crianças, são adolescentes como qualquer outro, porém são filhos de pastores. Então eu só queria enfatizar isso, sobre essa, que nós abrimos aqui sobre filhos de pastores. Tenham empatia com os filhos dos pastores, por favor, ajudem eles, né? Não julguem, não cobrem tanto, porque essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, são pessoas que eles têm que ter a experiência deles com Deus, que cada um tem a sua identidade, só isso. Verdade. É bom que a pastora Amanda de Campos, nos nossos primeiros 5, 10 minutos, a pastora Amanda já deu uma aula pra gente aqui. Cara, eu sou tua fã, não sei se eu mencionei isso, mas eu sou tua fã.
Júlio tá aqui, um amigo de longas datas que veio acompanhando a pastora Amanda, sabe disso de muitos anos, antes de nos conhecermos pessoalmente. Ele sempre falou, Júlio. Já éramos seus fãs, porque de fato eu admiro a sua história e é bom conhecer mais detalhado, o público entender, compreender isso. Sim. E tá sendo um prazer imenso, e é bom que é só o início. Hoje a gente acaba meia-noite, porque a gente vai falar. Vamos falar. Vai virar vigília. Tô brincando, a pastora Amanda tem agenda hoje. Pra conseguir a agenda com a pastora Amanda é difícil, gente. Pastor, aqui nós temos... vou te chamar de Amanda, posso chamar de Amanda? Pode ficar à vontade. Amiga sim, também, lógico. A gente fica mais à vontade também. Sim. Amanda, nós temos uma dinâmica aqui no nosso pod que se chama É Sobre Isso. Sim. Eu vou pedir para a produção colocar na tela e tem de 1 a 6, 1 a 5, e aí você vai escolher um número e é importante, são temas. Gente, a pastora Amanda não sabe os temas que estão ali, e aí nós começamos a falar sobre tal tema, e começamos a falar acerca, dar opiniões. Sim. Então eu vou começar te pedindo para escolher de 1 a 5. 3, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Ministério. Eita! E é bom que nós começamos falando sobre pastores, filho de pastores. Sim. E conta pra gente sobre as suas experiências com o teu ministério, porque você contou como foi o início, que você foi excluída e como você se destacou como cantora. Sendo que quando nós falamos de ministério, engloba muita coisa, né, Amanda? O preconceito que você pode ter sofrido pelo simples fato de ser uma pastora. Teve o preconceito da voz, tem o preconceito do meio pentecostal também, né? Então, assim, conta pra gente um pouco sobre o teu ministério, as experiências que te marcaram. Sim. Então, ministério é chamado, né? Eu falo que ser master coach, escritora, né, empresário, o que for, é minha profissão. O ministério é minha missão. Na realidade, tudo começou quando minha mãe já não tinha. Minha mãe sempre foi um ofertante, né, máxima da obra de Deus, sempre depositou tudo no altar. Já vi minha mãe dar carro, dar casa, já vi minha mãe sempre foi uma abençoadora da obra, de missões principalmente. E chegou um belo dia, num culto comum, minha mãe já não tinha mais o que ofertar, ela me pegou pelo braço e meu irmão levou para o altar e falou: Senhor, eu estou ofertando meus filhos. Ela me lançou literalmente numa salva no culto e falou: meus filhos são teus. O meu melhor, o meu tudo. Minha mãe me ofertou no altar. Eu fiquei ali, eu falei: mãe, eu já posso sentar? Ela pode. Eu já lancei você no altar. Depois de um tempo eu fui, uma coisa que muita gente não sabe, eu fui missionária da Jocum por muitos anos. O meu ministério, jovens com uma missão. Eu fiz parte desde criança do King's Kids, fiz parte da Jocum. Eu sempre fui uma evangelista nata, uma missionária nata, de rua, sempre evangelismo urbano. Eu sempre acreditei muito, eu amo, né, vidas, né? Você gosta desse contato com a galera, né? De abraçar. Amo pessoas, né? Quando eu descobri meu propósito, eu descobri que o meu propósito maior, o que eu mais amo na vida? Pessoas. Até as pessoas mais ruins eu continuo amando, porque elas me ensinam a não querer ser como elas. Então eu amo as pessoas num todo. Anotem aí. Num todo. Eu amo as pessoas de uma maneira geral. Então, comecei como missionária da Jocum, né? Fiz muito trabalho de impacto com o tio Pedro, já comecei viajando o Brasil, fazendo missões urbanas em praça, pregando em praça pública, ganhando muitas almas para Jesus. Então, cada alma que eu ganho, o meu coração ele se enche de alegria. É uma coisa que dinheiro nenhum compra, não compra essa sensação de realização pessoal, de saber que uma palavra que não é a minha, que é a palavra de Deus, pode transformar a vida, transformar pessoas e mudar toda uma geração. Então é questão mesmo. E o ministério, ele veio, né, que vem pra gente, né, e você decide, porque a vida é feita de escolha, você decide, né,
buscar, alimentar, porque é o que eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. Você é o que você se alimenta, é o que você ouve, é o que você busca, é o que você vê, é o que você sente. Se você não cuidar, né? Se você não cuidar, você esfria ou morre. Então, eu me lancei verdadeiramente. Eu sou muito intensa, né? Eu sou muito intensa, eu sou sanguínea, eu sou uma pessoa... não, tudo ou nada. Então, eu tenho muito disso em mim. Em tudo que eu for fazer, em tudo que eu pego para fazer, eu faço o meu melhor. Se você falar assim, pô, Amanda, me ajuda nisso aqui, né? Mesmo que hoje eu não tenha condições, mas eu vou arranjar alguém que tem. Às vezes eu não tenho, mas alguém tem para poder fazer, né? Poder te ajudar, né? Eu gosto disso, eu tenho prazer em poder ajudar pessoas, seja em qual... Então o chamado ele vem muito sobre isso. Então desde pequena, ganhando almas de missionária da Jocum, meus pais se tornaram pastores, então você automaticamente sempre louva na igreja, sempre deixa uma palavra, sempre tem um versículo. Eu fui criada, eu sempre gostei, Júlia, de andar com pessoas mais velhas do que eu, sempre gostei. Eu sempre vivi, eu sou raiz, eu sou criada em consagrações, aquelas consagrações de 6 horas da manhã, com aquelas só do coque. Aquelas do coque, os cabelinhos branquinhos. Às vezes eu era a única jovem no meio, né, daquelas senhoras da melhor idade. E elas ali com o joelho roxo, porque o que eu admirava, né, na minha época, não era qual é o melhor tom de voz, qual é a melhor roupa. Eu admirava o joelho. Qual é o joelho que é mais roxo? Qual é o joelho que tem mais calo? Porque aquelas ali, minha filha... Então eu fui criada no meio delas. É uma coisa... que eu falo muito isso, até quando eu estou ministrando hoje, né? Porque me diga com quem tu andas. Aí eu fui e mudei essa frase, me diga com quem tu andas e eu direi se eu vou com você. Porque hoje em dia, é até um bordão que eu uso no meu Instagram, arrasta pra cima, falo muito isso, porque pra baixo já tem um monte de gente pra te arrastar. Pra cima. Então o segredo hoje é você andar com pessoas que têm a mesma missão que você. Pessoas ou então pessoas que tenham mais, porque para te colocar para baixo, já tem muito. Então, eu sempre no ministério, né, eu andei com pessoas que poderiam agregar na minha vida espiritual, né, seja o que for, não, é assim, é assim. E uma coisa muito importante também que eu sempre tive como princípios na minha vida foi obediência, né? Antes de ser pastora, eu fui ovelha. Eu fui ovelha de sentar em escola bíblica dominical, entendeu? Nunca bati de frente, sempre absorvendo os conhecimentos. É importante essa menção, porque a Amanda tem essa história, essa vivência, essas experiências, esse início, porque hoje, Amanda, tem uma galera surgindo, achando que começar ministério é botar um terno bonito, um sapato prateado, a Bíblia embaixo do braço e sou itinerante, mas não obedecem a pastor, não servem a uma igreja, nunca lavaram um chão de igreja. Né? Então, eu lavei, foi muito banheiro. Importante, e eu gostei, eu já era tua fã, mas ouvi agora esse papo mais íntimo, né? Que você, o ministério para você é muito além do que sentar no altar, cantar 3 músicas. Você gosta de lidar com pessoas e você começou com uma obediência. Você tem uma história, né? É importante isso. Então aí vem fortalecendo. Primeiro, antes de vir, né, essa projeção que veio no meu ministério, né? Dessa fama, de gravar CD, tudo, né? Toda árvore, primeiro, né? Ela cresce para baixo. Então, eu tive toda uma raiz. Por isso que foi até o que nós estávamos comentando antes, né? Quando você falou das cantoras, né, mais antigas, né? Do início da caminhada, você né, perdurou, né? Teve uma constância, tem uma constância o meu ministério, por causa da raiz. Porque quando você tem raiz, o vento vem, o vento sopra, a história da palmeira. Faça como a palmeira, quando o vento vem, ela arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Então a palmeira, quem olha de longe pensa que o vento vem para todo mundo. Os dias difíceis vêm para todo mundo. Mas aí vem o que a nossa amiga Vanessa do Véu sempre fala: o que não nos mata nos fortalece. Vanessa, um beijo, nega! Então, quer dizer, o que não nos mata nos fortalece. E é verdadeiramente isso. Sem dor, sem ganho. Então, eu falei da parte início, como boa e fora, né, as adversidades que a gente enfrenta,
preconceito, por causa da voz, preconceito por causa até do nicho né, o público que eu também, né, é um público que no qual, né, o ministro, que é um público bem mais reservado, que é um corim de fogo, né, uma coisa que, né, é acessível a todos os nichos, mesmo sendo dentro do evangelho, não é acessível para um povo específico. Aí vem por eu ser negra, já passei racismo nossa, e muitos. Você já passou por muita coisa, né, Amanda? Muitos. Você tem uma história que quem senta pra te ouvir tem muito Sim. que você se agrega muito, né, Sim. para as tuas experiências, porque é o que nós estamos dizendo, não é simplesmente começar. Você teve uma raiz, você teve um início, isso é muito importante. E aí eu tenho esse nicho, né, que é um nicho pentecostal, é um público pentecostal, é um povo, né, de monte, de vigília, né, um povo bem sofrido, bem guerreiro, é um povo, né, que passa as lutas ali, mas marchando, glorificando. Porém, aí vem o contraste, porque, né, querendo ou não, eu sou uma mulher grande, né, e até a minha estrutura física também ela bate um pouco de frente. Então tem pessoas que, mesmo sendo do nicho pentecostal, mas a estrutura, a minha identidade, o jeito que eu ando, que eu me visto, muitas das vezes não bate com aquilo que as pessoas acham que eu deveria ser. Né? Então, quer dizer, vem um pouquinho, né? Você vê por hoje, eu vim bem básica. Chique, você sempre vim bem básica hoje. Eu falei, Júlia, eu vou bem básica. Mas essa é a minha identidade. E eu recebi um telefonema essa semana de uma moça que tirou uma foto comigo nos Gideões há anos atrás. Ela tem até hoje, eu sou sua fã. E ela agradecendo por estar falando comigo ali. E ela falou assim, você me inspira, você é a prova que dá para se cuidar, né? Ter uma aparência, né? E ao mesmo tempo ser ungida. Né? Porque as pessoas no nosso meio, ela tem concepção que a humildade tem a ver com padrão de beleza. Né? Se uma mulher que é bonita se destaca no meio, ou é pastora, ou é cantora, não, desde da Jezabel, Pombagira, e você sabe, né? A missionária Leandra passou muito também, mas todas que têm um padrão de beleza diferente daqueles que elas acham que deveriam ser uma mulher de Deus na cabeça dessas pessoas, então passa muito por isso. Você passa até hoje. Mas só que eu não tenho, só se eu nascer de novo. Já falaram, limpa seu quadril, bota roupas mais largas, mas por mais que se eu botar roupa mais larga, por eu ter uma estrutura de uma mulher grande, sempre vai ficar maior, não tem jeito. É importante isso também, porque a galera que está começando, muita gente que é papagaio, vê um que já tem e quer fazer igual. Sim. E é bom você ter a tua identidade, você tem a tua marca, a leoa, né? Me chamam de leoa. E antes de passarmos para o próximo tema, vale a menção que o tema inicial foi ministério, você tem uma história, tem uma vivência, mas conforme eu apresentei, você não ficou apenas presa no teu ministério. Porque tem uma galera de 15, 16 anos que quer começar agora, quer virar pregador, mas nunca colocaram um currículo na rua. Tá? Respeito todos, não é uma crítica. É uma crítica para quem não tem uma bagagem, não tem uma história, bota a Bíblia embaixo do braço e sai achando que ministério é... E a Amanda, gente, além do ministério, de pastora, cantora, você é master coach também, você é escritora também. Vou colocar aqui na tela os livros da Amanda, quem quiser. Então, assim, você se especializou em coisas, você ampliou a tua visão, né, Amanda? Porque a galera acha que quem tem ministério tem que viver só do altar. Não. E você quis ampliar a tua visão, né? É o que eu costumo dizer. O Vale dos Ossos Secos estavam cheios de ossos. Mas aí, o que acontece? Quando normalmente, antigamente, ministrava essa palavra, falava, você tá no vale, você é o osso seco. Eu entendi que eu estou no vale, mas eu não sou o osso, eu sou o profeta, eu estou ali para profetizar. Então, com certeza. Se eu estou ali no altar, eu tenho possibilidade de viver do altar? Tenho. Mas se eu posso abençoar o altar, para mim, isso faz mais sentido. Faz mais sentido para mim poder abençoar, poder agregar, abençoar vidas, como eu também já fui abençoada. Lógico, né? Não critico, né? Mas para tudo, eu costumo dizer, Ana Júlia, que todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é válido. As pessoas, muitas das vezes, né?
elas podem roubar coisas nossas, mas ninguém rouba o seu conhecimento. Ninguém rouba o conhecimento. E no altar é o seguinte, no altar, como em todas as áreas da sua vida, você vale o que você tem. A questão não é do altar, não estou falando de Deus, do ministério, mas do sistema. O contexto do sistema. De modo geral. Você tem saúde, você tem agenda, você tem congresso, você tem toda uma estrutura que a fama te proporciona. Sim. Porém, e quando falta saúde? A virada de chave foi quando eu sofri um acidente que eu estava grávida de 7 meses do meu filho, com agenda, né, até o outro ano, de um ano para o outro lotada. Como eu reabri minha agenda agora tem 3 semanas, eu já estou com a agenda para outubro, então sempre funcionou assim, graças a Deus. Mas só que esse primeiro, no auge da fama, quando você está no auge da fama, você pensa que nada de ruim vai acontecer. Quando você é uma pessoa voltada por ação, uma pessoa voltada para a fé, você até acha que a prova que o irmão está passando, está no pecado, ou o irmão está com o diabo, ou está com o demônio, mas quando acontece contigo, vira a chave, tudo muda. Então eu sofri um acidente de carro, grávida de 5 meses do meu filho, fiquei presa nas ferragens de 9 às 2 da tarde, meu filho foi dado como morto, eu cheguei no hospital colocando muito sangue, dei traumatismo craniano e fiquei 2 meses sem poder cantar, sem poder louvar, agendas, compromissos, contas a pagar, porque até então eu vivia só do ministério. Sendo que quando eu sofri esse acidente, cheguei no hospital, meu filho dado como morto, porque eu não achava mais o batimento cardíaco, eu falei, Senhor, quem me prometeu essa criança foi o Senhor falou que ia me dar um filho varão. Então, como que está acontecendo isso? Senhor, para que está acontecendo isso? Porque eu nunca pergunto o porquê da aprovação, e sim para quê. E quando chegou 5 horas da tarde, que eles foram bater a última ultrassom para poder fazer a coretagem, tirar a criança, meu filho voltou à vida. Meu filho voltou à vida para a glória de Deus. Eu posso dizer que o meu filho ressuscitou na minha barriga. Foi um milagre. O Gabriel é um milagre, literalmente. Porque com 7 meses, eu fiquei 2 meses de cama, quebrada, cravícula quebrada, traumatismo craniano. Eu tenho ainda as marcas no meu joelho até hoje, que eu fiquei presa nas ferragens. Meus joelhos são debilitados até hoje por conta dessas horas que eu passei presa nas ferragens. Hoje meu filho está com 15 anos, mas 2 meses depois eu estava boa, fui a cantar, assim, melhor, né? Mancando com tipóia, mas fui cumprir os compromissos da agenda, fui louvar em São Paulo, um dos poucos compromissos que ficou, porque quando souberam que eu tinha sofrido acidente, simplesmente colocaram outros cantores no meu lugar, porque você vale o que você tem, mais uma vez. Eu volto a repetir. Um dos temas que nós vamos abordar, né? Vamos falar disso. Então você vale o que você tem. Então o que acontece? Com 7 meses eu insisti para louvar, né, por causa dos compromissos da agenda, por causa, né, de toda a estrutura que eu vivia do altar. Levei um tombo de barriga, meu filho quase nasce de 7 meses. Resumo, mais um livramento para o Gabriel. Gabriel veio de encomenda. Gabriel é um milagre. Nasceu de 9 meses. Meu filho nasceu de 9 meses. Eu dirigindo a vigília no outro dia. Meu filho nasceu de 9 meses, com 3 voltas do cordão umbilical em volta do pescoço. Caramba. E Gabriel veio para poder fazer a história. Tem que ungir ele todo dia, porque ele veio já, né, para poder dar o glória da vitória. E tá lá. Mas aí o que acontece? Você vale o que você tem. Então ali virou minha chave. Eu falei, meu Deus, ou seja, se eu ficasse aleijada, né? Modo de dizer, se eu ficasse debilitada, se eu não pudesse, acontecesse alguma coisa com a minha voz, eu não pudesse, eu ia viver de quê? O sistema, ele, infelizmente, não é o altar do Senhor, mas o sistema. Você está entendendo? Você vale o que você tem. Se você não é útil para mim, por que eu vou te colocar para cantar? Você está entendendo? Então, Júlia, eu fui ali. O acidente, ele mudou a minha vida, porque aí volta o que nós começamos a falar, né? O que não te mata te fortalece, sem dor, sem ganho. Na dor, eu tive uma visão maior, que todo alto impacto, tudo que você sofrer de alto impacto vai te trazer uma mudança. Vai trazer uma mudança no seu comportamento. Ou você se torna mais forte, ou você fica com a mágoa remoendo, entendeu? Aquilo ali vai te fazer mal. Eternamente. Você está entendendo? Então, eu poderia ficar chorando, as igrejas me abandonaram lá. Não. Falei, eu vou estudar, vou empreender.
vou começar a investir. Importante. Entendeu? Não, com certeza. Eu quero falar disso. Vamos pular para o próximo tema, mas a Amanda falou algo muito importante, que ela agarrou as oportunidades, ela teve uma virada de chave, e eu acho isso importante. O professor Olavo de Carvalho deixou uma frase que marcou muito a minha vida. Todas as oportunidades que vierem para vocês, agarrem todas as oportunidades. Sim. E às vezes, por termos algo, nós abrimos mão de alguma oportunidade que pode ser a virada de chave da nossa vida, pode mudar a nossa história. E, cara, que bom te ouvir e conhecer mais de ti. Vamos pro próximo tema? Bora. Próximo número. Você escolheu 3, certo? 3. Agora eu quero 1. Número 1, produção. Política. Eita! É um tema importante, porque além de tudo isso que a Amanda se especializou, empresária, uma mulher muito chique, você também já foi candidata. Eu vim a candidata a vereadora, eu acredito muito na política, cara, Júlia. Que bom falar disso, que mente, que visão aberta, porque os pastores hoje em dia não eu acredito na política. Eu acredito na política do relacionamento. Eu acredito, eu chego a me emocionar, que eu amo política. Eu acredito assim, se eu estou reclamando, né, do político que está lá, né, da pessoa que está lá sentada naquela cadeira, ou que pode fazer alguma coisa, ou no Congresso, ou na Câmara, aonde estiver. Se eu estou reclamando, se eu não estou satisfeita, Amanda, não gosto de reclamar. Eu acho que se for para eu reclamar, eu tenho que fazer melhor. Entendeu? Então eu não posso nem reclamar deles, porque só sabe, né, o sistema, como que funciona todo o sistema, quem está lá. Né? Só quem sabe, um ditado popular, só quem sabe da quentura da panela é a colher. Então quando eu me calo, né, é porque eu estou aceitando. Então quando eu vejo a política, eu vejo uma forma de você poder amenizar. Né? Porque não tem como mudar, mas você poder amenizar um pouco a estrutura tanto do povo como da cidade. E a minha maior política continua sendo a do relacionamento. O boca a boca, né, Amanda? Nossa. O porta a porta, ouvir Sim. a galera. Porque assim, hoje a política é muito demonizada por conta da corrupção. Sim. Eu não julgo. O atual governo, por exemplo, que é um governo corrupto, a galera tá traumatizada com tudo o que viveu durante muitos anos. É um ciclo vicioso. Então, assim, as pessoas estão desacreditadas da política. Só que você ser desacreditado da política desacreditar do país, do estado, do bairro, e você não tomar uma atitude para mudar. No teu caso, você ama a política, você mencionou isso, você já se candidatou, você teve a vontade de fazer pelo povo, mas é importante para a galera também, porque eu aprendi com a Rosane Félix. Rosane, um beijo. Para mim, a maior parlamentar de todos os tempos, Rosane Félix. Eu aprendi com a Rosane que a política também é um chamado. Há quem foi chamado para isso. Eu, por exemplo, eu não me imagino dentro da política, eu não tenho pretensões políticas. Você já tem, eu acredito que você também tenha sido chamada para isso. Uma vocação, é uma vocação, há quem tenha, eu não tenho, só que a galera também na hora de votar tem que ter consciência que só reclamar dentro de casa não vai adiantar, porque ano após ano dão oportunidade para os mesmos corruptos, para as mesmas pessoas, e às vezes não dão oportunidade para uma pessoa nova, um novo que queira mudar. E você quis fazer pelo povo, né? Você eu quis fazer, e o meu maior discurso era o seguinte, gente... Eu não vou fazer, eu já faço. Você faz. Então eu já tenho, né, os trabalhos sociais, tem toda uma estrutura que eu venho cuidando de pessoas na minha vida toda. Hoje eu trabalho com meninas vítimas de pedofilia, eu trabalho hoje com violência doméstica, eu venho trabalhando um trabalho há 15 anos dentro do presídio feminino, que eu passei esse ano o meu aniversário dentro do presídio feminino, né, pregando para elas que existe 2 dias que não pode ser feito nada, ontem e amanhã, mas hoje ela pode começar, desde lá de dentro, começar um novo tempo e uma nova história na vida delas. Então eu acredito muito, então sempre fui de casamento comunitário, trabalhos sociais, sempre alimentei pessoas, mas se hoje eu faço por 100, por 1000, com a política eu posso fazer por milhares. Por mais pessoas. Então eu acredito que não é o dinheiro em si, é o conhecimento, um telefonema, uma caneta na mão. Eu acredito que você pode... né, ajudar o amenizador de muitas pessoas, eu acredito. Cara, que legal. A política, eu acredito, e o meu povo, né, minhas ovelhas, no caso, elas são
eu ensino isso, eu trago essa conscientização. Você tem a visão de que um pastor deve sim falar de política, porque a política é necessária. É necessária. E eu vou te fazer uma pergunta. Gente, vocês já conhecem o nosso podcast, aqui não é nada combinado, não combinei nada, não combinamos nada, ao contrário. E eu vou te fazer uma pergunta polêmica, você responde se você quiser. Não é nem que seja uma pergunta polêmica, mas hoje em dia tudo é motivo para falarem da gente, para atacarem a gente. Você tem um lado político? Você se considera direitista, esquerdista? Você tem um lado, você... Nunca absorvi isso não, sobre isso não. Não tive. O meu lado político são pessoas, são povo, melhoria para minha cidade ou até próprio sistema, né? Sim. Mas fazendo a minha parte. Aí dizem que uma andorinha só não faz verão, né? Mas aí eu conto a história do beija-flor, que a floresta pegando fogo, que apagou o incêndio, né? O beija-flor vinha na beiradinha do rio, pegava e soltava uma gotinha né? Que ele tinha capacidade de levar para poder tentar apagar. E falaram, beija-flor, o que você está fazendo? Foge para salvar a sua pele. Não adianta. Você não vai apagar um incêndio, né, com essas gotinhas que você está trazendo. E o beija-flor simplesmente falou, estou fazendo a minha parte. Eu nunca peguei assim, direita ou esquerda, nunca entrei nesse não, nunca entrei. Não tem a minha visão, ela é global, né? Assim, no geral, no modo geral. É que nem no ministério. Eu não luto por uma igreja, eu luto pelo reino. A minha visão ela é muito ampla, eu não consigo ver. É por onde? É lógico que tudo debaixo de uma direção de Deus, né? Coisas que não quebrem os meus princípios e os meus valores. É isso que eu iria te perguntar. Não quebrem meus princípios. Então eu estudo, né? Por exemplo, se tiver que me posicionar, eu vou ter que estudar sobre isso. Tanto é que, né, teve aí a eleição de presidente, essas coisas, eu não me aprofundei, até porque eu não me aprofundo em coisas que eu não tenho um entendimento. Pois é, Amanda, eu já era tua fã, Sim. Mas é a primeira vez que nós tocamos no assunto político. Verdade. E é importante saber que você tem a visão aberta em relação a isso, porque hoje em dia tem pastores que não instruem a ovelha de que é importante. Tem que falar. Nós vamos entregar o país na mão de bandido, de corrupto, o mundo? Porque Jesus vai voltar para buscar a gente. Vai, mas enquanto Jesus não voltar, pastores, líderes devem se posicionar, devem instruir as ovelhas. Enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, instruam as ovelhas de vocês, porque a gente vai entregar o país na mão de Satanás? Não tem como. A Bíblia diz que o diabo desceu a voz com grande ira, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. E como que o diabo vai entrar nas nossas casas, casamentos, no meio das nossas crianças? Você tem filhos, você é mãe, eu ainda não tenho. Só que se a gente não tomar cuidado, Satanás ele entra com um sapatinho de lã, no meio de desenhos que liberam a ideologia de gênero, no meio de programas, de músicas. Então, assim, é importante isso. E se eu já te admirava, eu admiro muito mais por entender que é necessário. É necessário. É muito necessário. Vamos pular para o próximo tema? Vamos Mais lá. um número, você escolheu 3, 1. E vamos para o próximo. 5. Beber água. Nossa, eu bebo água demais, né? Porque eu pregava, eu digo, eu tenho 22 anos. Quando eu comecei a pregar, a Júlia prova disso, eu comecei a pregar com 14 para 15 anos. Empoderamento feminino. Meu Deus. Importante. E eu digo que eu pregava às vezes 4 vezes em um dia, a voz não ia embora. Agora eu falo 5 minutos, você dá uma sede terrível. Empoderamento feminino, tema importante, porque você lidar muito com isso, você nos ensina muito. Gente, eu quero aprender, vou deixar a pastora Amanda falar. Dependência emocional, empoderamento feminino, é uma mulher empresária, tem muito que falar pra gente nesse tema. Fala um pouco pra gente sobre tua visão do empoderamento feminino. Então, eu acredito que o empoderamento ele começa pelo amor próprio, né? E até eu falo muito sobre isso quando eu dirijo acerca da palavra, que a Bíblia fala, ama o próximo como a ti mesmo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu acho que o primeiro passo aí para o empoderamento é a pessoa passar a se amar, né? Existe uma diferença entre solidão e solitude. Tem gente que ela é totalmente dependente emocional das pessoas que cercam e vive relacionamentos tóxicos, e eu não falo nem só em questão da vida sentimental, né? Mas até de dependência de amizades de pessoas, também, né? Então, quer dizer, elas vivem nessa dependência
né, por não se amar, não entender que ela merece melhor, não saber o que ela realmente merece. Então vive de migalhas, né? Então isso aí é bem complicado. Então quando você descobre o seu amor próprio, você passa a se amar e você entende a diferença de solidão para solitude. Solitude é quando você está só, mas está completa, né? Porque você ama a sua companhia, você ama o seu momento, você ama estar com seus livros ou com a sua série ou aonde você estiver, você está bem. Né? Eu costumo dizer que eu sou completa. Quem vem para minha vida vem para agregar. Fulano vai me completar, é minha metade. Eu sou casada há 23 anos, pô. E meu marido, ele entende isso, né? Que esse dia chegou uma pessoa, estava me cuidando, tá se arrumando pro varão. Eu falei, não, estou me arrumando para mim. O rapaz ficou ofendido. Falei, eu estou me arrumando para mim, né? E lógico que ele vai gostar, né? Também se ele não gostar... Tem uma esposa também, né? Lógico. Ele vai gostar, porque ele já me conhece já há 23 anos, né, Júlia? Mas se ele não gostar, eu vou estar bem da mesma maneira. Então, quer dizer, eu acredito que esse empoderamento, ele fala sobre um amor. Como eu amo pessoas, eu sou apaixonada por pessoas, então não fica difícil me amar. Se amar. Né? É o famoso, eu quero você na minha vida, mas se você não quiser ficar, eu não preciso de você. Tudo bem. Eu quero você, mas eu não preciso de você. Você compreende o seu valor, não, né? Eu tenho muita paz mesmo dentro de mim, muita força, porque eu entendo que ciclos se abrem, né? Ciclo se fecha. Existem pessoas que podem, né, estar contigo, né, numa reunião, ou no restaurante, ou num trabalho, mas tem pessoas que não podem passar da porta dali com você. Tem pessoas que podem estar contigo na rua, mas não pode entrar dentro da tua casa. Então é todo um respeito. Quem ama, cuida. Né? Então, automaticamente, a pessoa que se ama, né, a mulher que vive esse empoderamento, ela cuida tanto da sua saúde mental, da sua vida espiritual, material, sentimental, porque nós somos um conjunto. Sim, né? É importante falar disso, que a mulher ela tem que se cuidar, né? Tem que andar bonita, né? Porque é até um outro assunto polêmico, o feminismo está destruindo a mulher ser feminina, a mulher ser bonita, a mulher se arrumar. Dia após dia, o feminismo está botando na cabeça da mulher que ela tem que ser igual aos homens. Isso não é empoderamento. Isso é loucura. Porque o homem tem o seu papel primordial na sociedade. Nós mulheres somos necessárias, mas os homens também são necessários. Sim, lógico. Né? Não é porque nós somos mulheres empoderadas, sim, mas nós não queremos ser mais do que os homens. Os homens têm um papel fundamental. Nós precisamos para muita coisa. Né? É importante falar disso também, que a mulher não pode perder a essência, tem que se arrumar, tem que andar bonita, tem que... Entende isso? É bom que você compreende isso, porque hoje em dia a mulher não querem botar as mulheres igual homens, né? Não é isso. É verdade. Isso não é empoderamento. Não é empoderamento. Você pode me corrigir caso você não é verdade. Eu quero aprender contigo. Não, o que você está falando é correto. É importante. Né? Tanto é que eu sou empoderada, sou casada, ou seja, né? Existe uma submissão, né? Existe um companheirismo, uma parceria, que são 23 anos, então é toda uma troca, né? E eu não tomei o lugar do meu esposo, você está entendendo? Por eu ser empoderada, trabalho fora, tenho minhas profissões, tenho meus filhos. É até uma coisa que eu estava trocando uma ideia com uma terapeuta, e ela falou assim, Amanda, não existe nada em errado, né? Você hoje está aqui falando para mulheres, né? Mas só que você aqui é a pastora, né? Você aqui é a palestrante ou a escritora, mas dentro da sua casa, para o seu marido você é a esposa, para os seus filhos você é a mãe. É isso, né? Que eu ia falar. E para sua mãe você é a filha. Porque a ideia do que o feminismo quer passar para mulheres hoje é que o fato de você ser uma mulher empoderada, você tem que brigar com o teu marido em casa, você tem que falar mais alto do que o teu marido. E existe a submissão da mulher ao homem. O homem é o provedor, é a proteção. Isso não afeta o fato da mulher querer conquistar o seu espaço. Não é sobre isso. É um complemento, né? Ambos andam lado a lado. Não é um maior do que o outro, né? É o que você falou, algo importante. Você é empresária, você é master coach, é escritora, é pastora, é cantora, mas você é esposa também, né? É Pastor Rodrigo, um abraço, Pastor Rodrigo. É o ovelhão. Você
Ovelhão, então assim, você compreende que vocês estão lado a lado. Sim. É um complemento, né? O teu esposo, ele não é inferior a você, porque você é uma mulher empoderada. Você não quer falar mais alto do que ele só porque você é mulher, né? Sim. Porque o fato de nós sermos mulheres não vai nos dar direito de querer falar mais alto do que um homem. Verdade. Né? Então é importante isso. Um abraço, pastor Rodrigo, né? E é bom que nós estamos conhecendo hoje. Ó, eu já vou deixar aqui aberto o convite para você voltar. Próxima temporada, pastora Amanda de novo. Parte 2. Parte 2. Porque nós estamos conseguindo conhecer as suas versões. Sim. Amanda pastora, Amanda empoderada, Sim. Amanda que ajuda mulheres a deixarem de ter dependência emocional. Sim. Então, assim, você está agregando muito até comigo mesmo. Eu estou aprendendo contigo. É um bate-papo descontraído, não tem nada mecanizado, um roteiro de fala isso, né? E é bom conhecer as tuas versões. Então, e só para finalizar, o primeiro é o amor próprio, o segundo é a identidade, né? Eu sempre olho aqui para o meu dedão, né? Direito, é aquele que a gente marca aqui, ó, que pode ser gêmeo, mas a identidade ela é única. É única. A digital ela é única. Então, quando você entende isso, todo dia que você acorda e quando você se perdeu um pouquinho no meio da caminhada, ou as pessoas jogam uma responsabilidade ou o sistema, o que for, que faça você se perder dentro de você mesmo, quem eu sou, o que eu estou fazendo, né? Quando bate aquele vazio, você olha para o seu dedo, para a sua digital, e você entende que você é única. E você nasceu com um propósito. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Para que eu estou acordando hoje? E é uma coisa que o Júlio sabe. Eu acordo todo dia para iluminar vidas. Mesmo se a pessoa passar, às vezes eu passo nesse negócio aqui, o pedágio. Sim. Passo no pedágio, aí eu elogio aquela moça, eu dou um bom dia, boa tarde, desejo bênção para aquela pessoa que eu nunca vi na vida e talvez na volta não vou ver. Talvez alegre você tá entendendo? Da pessoa, mas eu tô ali, né? Para iluminar, eu acordo para iluminar. Então, eu entendo isso, entendeu, Júlia? De espalhar o que é. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, se eu me amo, então eu não tenho como dar outra coisa a não ser esse amor, essa força. É o que eu tenho ministrado muito. Né? Uma vez que Deus recolheu minha mãe, perdi minha mãe, tem 2 anos, fez 2 anos agora. Recente, né? Essas semanas para trás, mas aí eu posso falar um pouquinho de força, porque o último pedido da minha mãe foi para que eu louvasse no velório dela, né? Então eu falei, mãe, não vou conseguir. E quando veio a notícia da morte, eu lembrei que eu sempre fui uma filha obediente, aí volta que nós falamos ali. Sim. E obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se foi o pedido dela, como uma filha obediente, né, vem uma força que não é nossa, o próprio Espírito Santo, que eu conheci o Espírito Santo como fogo, como brisa, como revelação, como marcha, mas eu não conhecia o Espírito Santo como consolador. E ele se revela na hora certa. E ali eu pude louvar 3 horas de velório, ganhei mais de 30 e poucas almas para Jesus no velório da minha mãe, com o corpo da minha mãe à frente, e eu louvando, que ela falou, não quero, eu só quero louvor. O último pedido dela, eu quero louvor. E assim, é uma coisa que eu questionei muito com Deus, que é uma coisa que me impactou muito na morte da minha mãe, que 1 semana antes eu tinha sonhado que ela ia falecer, e eu falei com ela, eu falei, mãe, sonhei que a senhora tinha morrido. Ela falou assim, Deus me levando, você vai fazer 3 coisas. A primeira coisa, Amanda, você vai louvar no meu velório, né? Porque foi a época que eu tirei para estudar, para poder fazer esses cursos todo, né? Por causa do processo que eu já tinha passado, eu falei, não, eu quero só trabalhar e adorar, quero ir na igreja, atender amigos, mas não quero aquele compromisso de agenda, você está entendendo? Sim. E ali ela falou assim, você não, eu cansei, né? Chegou uma parte que eu cansei, eu falei, tô cansada de viajar, de só viver em aeroporto, troca mala e não ver meus filhos crescer direito, aquela toda, outro lado do ministério. Sim. E aí ela falou assim, você tá parada, né? Você cansou, né? Não quer mais louvar como você louvava antigamente. Então você vai voltar a louvar no meu velório. Você vai voltar a louvar no meu velório, cuida dos seus irmãos,
e me enterra no Campo da Paz, um cemitério de artista lá da cidade. Falei, mãe, é. Ela falou assim, nós estamos em pandemia, né, Amanda? Eu falei, estamos. Ela falou assim, eu não vou morrer de Covid, não vou morrer no hospital, nem usar fralda eu vou, porque ela foi enfermeira, cuidadora de idosos há muitos anos, e ela tinha pavor de usar fralda. Ela, nem usar fralda eu vou deitar para dormir e o Senhor vai me levar. Eu acredito de Ana Júlia, uma semana depois, meu telefone toca igualzinho sonho. Minha tia falando, vem pra casa. Eu falei, tia, ela falou, vem pra casa, sua mãe tá passando mal. Eu falei, tia, pode falar que minha mãe faleceu. Deus já tinha me mostrado que minha mãe ia falecer. Aí a minha tia falou, sua mãe acabou de morrer. Eu falei, tia, e ela morreu de quê? Que ela tava bem o dia inteiro. Ela falou assim, sua mãe deitou pra tirar um cochilo e não voltou. Morreu na cama dela. Sem querer lhe interromper, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Nós que cremos em Jesus, né, apesar de eu não exercer mais ministério hoje, eu tenho a minha fé em Cristo, me considero cristã, evangélica. Biblicamente falando, o apóstolo Paulo mesmo disse que o morrer com Cristo é lucro, né? Entre aspas, não entre aspas, é uma honra descansar no Senhor, dormir no Senhor, porque sabemos que existe uma eternidade que nos espera. Sim. Só que essa é a Júlia que pregava, a Júlia pregadora. Júlia, sem ser pregadora, a pessoa Júlia. Eu sou muito medrosa. Sou muito medrosa, muito. E a pergunta que eu vou te fazer é com base em um medo meu. Você tem medo de morrer? Eu tenho medo da morte. Sério, eu tenho. Júlia? Isso vai contra aquilo que a Bíblia me faz acreditar. Mas o meu lado humano, eu tenho medo da morte. Você tem medo da morte? Eu não tenho medo de morrer, você não Júlia, tem, porque você teve a visão o sonho de que Deus levaria sua mãe. Sua mãe chegou a fazer pedidos, né? Isso para mim é o exemplo de pessoas que sabem aonde a fé está. Verdade. Né? E não que eu não tenha a minha fé em Cristo, mas eu tenho medo. Eu conheço muito, mas eu não tenho. Você não não tenho medo de morrer. Eu até nesses estudos, né, nesses cursos de coaching, tem uma ferramenta que usam sobre o dia da tua morte, Júlia. E as duas pessoas que me fizeram essa ferramenta comigo, elas ficaram impressionadas qual é o meu pensamento sobre a morte. Eu não tenho medo, até porque se eu tivesse medo eu não entraria nem a metade dos lugares que eu vou, que tu sabe. Sim. Meu carro tá ali com 4 tiros de 9, 4 tiros de tentativa de assalto e eu tô aqui, continuo andando, viajando, fazendo o que tem que ser feito. Eu não tenho medo da morte, eu não sei por quê, mas eu não tenho. E quando minha mãe faleceu, né, que ela morreu do jeito que ela sempre falou que ela iria morrer, me deu um alto impacto, que eu falei, meu Deus, eu escolho como eu quero viver. Eu parei, né, de louvar como eu louvava, com a frequência que eu louvava nas igrejas, na itinerância, parei de louvar, mas aí o que acontece? Eu passei a estudar, então eu escolho como eu quero viver. Pô, hoje eu quero ir, amanhã eu não quero, hoje eu quero estudar, hoje eu quero trabalhar, hoje eu quero vender isso. Nós escolhemos como nós queremos viver. É importante falar disso. Porém, o que me trouxe um alto impacto nessa história da minha mãe foi que ela escolheu como queria morrer. Que intimidade é essa? Nossa, porque de novo. Isso que me trouxe a essência, a força para eu voltar, né, a reabrir a minha agenda, foi essa pergunta que eu fiz para Deus na hora que eu recebi a notícia da minha mãe. Falei, Deus, eu escolho como eu quero viver. Agora, escolher como quer morrer é para uma pessoa que está num patamar maior, porque eu acho que eu não tenho essa moral. Porque, tipo assim, se eu pedir... Como é seu nome, amiga? Fabiana. Fabi, faz isso aqui para mim. A Fabi pode até fazer, mas, né, talvez não faça com tanta veemência, ou então vai falar, pô, essa pastora é doida, meu Deus do céu, tá me pedindo, nem me conhece, ou não faça, porque, tipo assim, ela não vai entender qual é o propósito. Agora, você pedir, se eu falar, Júlio, Ana Júlia, Simone, pode fazer isso pra mim? Vocês vão dar o jeito de vocês. Pô, é a Amanda que tá me pedindo, não, ela é parceira. Temos uma amizade, lealdade. Eu vou fazer, né? Se eu não tiver, eu vou dar um jeito de fazer. Então, quer dizer, é muita intimidade. Tem que ser muito íntimo para a pessoa realizar o desejo do teu coração, do seu jeito. Eu sempre vi minha mãe falando, eu vou morrer deitadinha na minha cama. E foi do jeito que ela pediu, porque a intimidade foi maior. Eu falei, meu Deus, que intimidade é essa? Eu falei, eu vou ter que me
buscar mais, rever meus conceitos para saber se eu tenho essa moral. Isso virou uma chave no mundo espiritual e na minha vida espiritualmente falando. A morte da minha mãe me trouxe vida. Me trouxe vida. Apesar da dor, você está entendendo? Me trouxe vida e essa força em Deus. Então hoje eu posso falar de força, porque para louvar 3 horas no velório de uma mãe, minha filha, eu não me imagino. É só mesmo mãe. Uma força em Deus. Vida longa, mãe. Eu falo, Deus ele dá força, o Espírito Santo ele se apresenta como consolador, porque assim, a sua mãe, ela foi uma excelente referência para você, te ensinou muito, exemplo de mulher de Deus, você vem de princípios e você sentiu, obviamente, te trouxe dor, mas veio junto um aprendizado que só Deus, uma sabedoria, uma paz que só Deus pode dar, porque eu hoje... Deus me perdoe, gente. Eu não me imagino perdendo a minha mãe. Então, assim, o Espírito Santo ele se apresenta no momento certo, né? Ele se apresentou para ti no momento certo. E eu pude ali cuidar dos meus irmãos, realizar o último desejo do coração dela. E ela falou isso. Ela falou assim, Amanda, volta a louvar. Nessa última conversa, volta para a itinerância, porque você vai precisar voltar. Porque escolhido não tem escolha. Aí acabou, Júlia. Escolhido não tem escolha. Quem está cansado, descansa, não desiste. Cansaço nunca foi sinônimo de desistência. A gente cansa, todo mundo cansa, porque o fardo é pesado, mas cansaço não é sinônimo de desistência. Tá cansado, descansa, não desiste. Volta, porque quem não vem pelo amor, eu não vou nem falar o resto, Júlia. Eita, vamos pro próximo tema. Não vou entrar nesse rolo. Muda, próximo. Vamos pro próximo tema, mas gostei. Forte. Quem tá cansado, descansa, não desiste. Pastora Amanda dando uma aula pra gente aqui hoje. 4 e 2. Vamos lá, 2. Número 2 é sobre isso. Eita! Casamento. Você mencionou o teu esposo, o pastor Rodrigo, que acredito que seja um ajudador do teu ministério. Vulgo ovelhão. Conta mais pra gente sobre a tua visão também sobre casamento, para jovens que queiram se casar, que não querem se casar. Conta pra gente. Sim. Então, casamento é renúncia, né? Eu não acredito que exista uma revelação. Pô, vou orar para saber se é de Deus ou não é. É a escolha. A vida é feita, tudo na nossa vida é feito de escolha, não adianta. Você vai escolher, né? E toda escolha tem uma consequência, tem os seus, né, os prós e tem os contras. Tudo na vida vai ser difícil. Vai ser difícil ser solteiro? Pô, quando vem o frio, então... Misteria faz mal. Pô, quando vem o frio, é difícil ser solteiro? É difícil ser solteiro. Porém, também vai ser difícil ser casado. Porém, escolha qual é o difícil que te traz um resultado. Qual é o teu difícil que te traz o resultado? Né? Porque ser solteiro é difícil. Porque ficar sozinho... Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Então, quer dizer, casamento é renúncia, casamento é parceria, casamento é cumplicidade, porque quando nós somos jovens, nós pensamos que casamento se resume a sexo, né? A vida sexual, não, vou casar para não pecar. Todo dia, namorar todo dia. Diretão, mas... eu conto, você conta. Então, quer dizer, não é isso, né? Você não pode amar o corpo, você tem que amar a alma. Verdade. Porque se você amar o corpo, tudo pode acontecer. Desses 23 anos de casado, eu já fui a 120 quilos, já fui vestir manequim 58, depois já vim pro 38, outubro do ano passado, eu estava com 20 quilos a mais do que eu estou hoje. Então, se você amar o corpo, não vai sustentar. Vamos aqui uma pergunta para o Calcinha aqui, uma única pergunta. Sexo pode ser um fator primordial para salvar um casamento ou um para destruição? Eu acredito que é um complemento, eu acredito que sim. Porque sexo... tudo é feito, né? Sim. E eu acredito que sim, porque também é o que acontece. Não adianta você ter o carro, né? E não usar. Ou então, pô, tá sem gasolina. E aí, como que pega o fogo? Não dá. Então, acho que é todo um conjunto, né? Lógico que não vai ser com a mesma frequência lá, 23 anos, né? Não é a mesma coisa. Eu tô doida pra casar de novo, tô doida pra fazer 25 anos. Eu tô falando direto com meu esposo. Quero casar aqui no Recreio, na praia, na Barra. Quero casar na praia de novo. Eu falei com ele, prepara, porque 25 anos nós vamos casar na praia de novo. Mas é parceria. É escolha, renúncia, parceria. Tem que ser 10 a 10, tem que ser parceiro. É ouvir, é falar
né, é falar e ouvir e escutar, porque tem gente que ouve, mas não escuta, não assimila. Então é todo um conjunto, não é mole, como nada na vida é, mas só que o que acontece é bom, né? Para quem é casado e para ter outras pessoas que é ruim, mas depende, né, das escolhas. Né? Quando eu ministrava, eu já aconselhei muitos jovens, o Júlio está aí, é testemunho, eu congregava em uma igreja onde eu era muito próxima da minha pastora, onde eu conheci Cristo, fui batizada, e não acontecia lá, mas como eu comecei a ministrar fora para jovens, muitos jovens se aconselhavam e quero casar, por causa de ministério eu quero casar, porque assim, o casamento é importante. Só que você falou algo, foi um assunto diferente sobre ser filho de pastor, mas você falou algo que me pegou de deixa o filho do pastor se descobrir, tem um tempo, cada um com o seu não é. E eu vou trazer isso para essa questão do casamento, que tem muito jovem que quer casar no impulso só por conta do ministério. Sim. E aí vivem um casamento prematuro, porque hoje em dia tem pastores pegando crianças de 15, 16 e 17 anos e forçando um casamento por conta de ministério. Sim. E jovem de 16 anos tem que estudar, porque casamento é coisa séria. Verdade. Ah, mas eu casei com meu marido, com a minha esposa, eu tinha 15 anos. É a sua história. Sim. Só que um jovem de 15, 16, 17 anos... casamento não é só mil flores, você acabou de falar, que tem os contras também. Mesmo. Então pegar um jovem, pra mim um líder que pega um jovem de 15 anos e o força um casamento com uma menina da mocidade de 15 anos também, o induzindo, o coagindo por conta de ministério é irresponsável, porque aí casa com 15, separa com 20, aí divorcia, ainda vão cair de pau no jovem, divorciou e não sei o que. Divorciou e ainda desvia. Exatamente, divorciou e desvia, porque conhece outra menina. Exatamente. Então, líder que pra mim influencia na decisão de um jovem casar com 15 anos é irresponsável. Sim. É irresponsável. E isso acontecia muito na minha época, principalmente porque eu era filha de pastor. Então, namorou, tem que casar. Então, hoje, eu entendo, assim, eu conheço muitas pessoas, eu posso dizer que 90% dos casamentos que foram feitos na minha época, nem sabia que existe ainda isso hoje, né? Porque lá na igreja eu não trato assim. Porém, o que acontece? Até 90% dos casamentos hoje, todos os meus amigos que casaram na minha época são destruídos porque foram casamentos impostos, né? Prematuros. E uma coisa muito importante também sobre isso, dessa imposição, dessas atitudes dentro da igreja, antigamente também tinha muito isso. Engravidou, tem que casar. Engravidou, tem que casar. Verdade. Então, o que acontece? Eu vi muitas pessoas casando e descasando porque gravidez não segura casamento, filho não segura marido, e enfim. E assim, é uma coisa que eu respeito muito isso, né? Eu respeito muito. Aconteceu até na minha família, a minha filha engravidou, praticamente saindo da adolescência, na faixa dos 17 anos, e automaticamente eu, como pastora, eu teria que reproduzir, né, o que é imposto, né? Ela namorava um rapaz, engravidou desse rapaz, e aí eu reuni o ministério todo, dei uma pedra na mão de cada um e falei assim, eu tenho um anúncio muito importante para dar. Quem não tiver pecado, que atire a minha primeira pedra. Minha filha está grávida, porém, a minha filha não é a primeira e nem a última, como filha de outras pessoas engravidaram aqui, nunca foi excluída, nunca excluímos por causa de gravidez, por causa disso, aquilo, outro. Não é a primeira nem a última. Porém, se você não tiver telhado de vidro, você pode apedrejar minha filha. Vocês têm aí todo o direito, né? Porém, se também for ajudar numa fralda, no leite do meu neto, vocês também podem falar à vontade. Porém, se não for, né? Então, né? Tá aqui, a minha filha está grávida, estou comunicando que minha filha está grávida, porque filho de pastor não é pastorzinho. Minha filha não vai casar, nem vem, porque eu não vou deixar minha filha casar quando ela for de maior e ela souber o que ela quer da vida dela, ela engravida, porque um momento de fraqueza da minha filha não vai pagar a história dela. Não vai definir a história. Um momento de fraqueza não paga a história. E outra coisa, a diferença da minha filha para muitos, né, para a filha de muitos que estão aqui automaticamente julgando a minha, é porque a minha não tomou remédio, a de vocês tomam. Caraca! Continue respirando. Caraca, assim, é por isso que vem a leoa. A leoa vem de sair. Vem de sair.
Mas aí eu falei assim, ó, e aí é com vocês. E graças a Deus, né, minha filha teve o meu baby, né, não deu certo com o relacionamento. Depois veio o meu genro, Alex Mesquita, um beijo, que é cantor. Foi louvar lá na igreja, conheceu minha filha 2 anos depois. E ele falou assim, eu vou fazer tudo que o seu ex-namorado não fez, o seu outro relacionamento não fez. Vou namorar com você, vou noivar com você, vou casar com você e vou assumir o seu filho. Coisa de sujeito homem, E aí, quer dizer, tá lá casadinha, graças a Deus. Amanda, eu gosto Os que dois no altar. Você não tem papo na língua, você não tem não me toque, você fala mesmo, é leoa. E aí, o que bate mesmo assim, às vezes muitas pessoas cedem à pressão, filhos de pastores, outras situações que não precisam ser filho de pastor. Às vezes, um membro, né, engravidou, tem que casar, não tem que esperar o tempo certo na oração e acertar a sua vida, né? Lógico, não vai ficar na fornicação, não, vai ficar no pecado, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas também obrigar a casar para poder separar não é legal. É verdade, entendeu? Caraca, que bacana, Amanda. Gostei demais da tua visão. Importante que você tenha consciência, não apenas por ser tua filha, que eu tenho certeza que se eu precisar... Já tinha passado por certas situações com filha de outras pessoas. Você é pastora, mas então deve ter vários casos parecidos e frequentes. E antigamente era pior, né? Antigamente era muito mais rígido, então nós sempre fomos da empatia. Eu sempre me coloco no lugar do outro, se fosse eu. Toda vez que você faz essa pergunta, né, você toma as decisões mais assertivas. Tudo que você for fazer pelo próximo, se fosse eu, como que eu gostaria de ser tratado? Se fosse eu, como que gostaria que eu agisse? Se fosse eu no lugar dessa mãe. Por isso que hoje eu cuido de meninos viciados em drogas. Hoje são 4 casos de recuperação de dependentes químicos. 4 casos de recuperação de dependente químico. Porque, graças a Deus, que Deus proteja sempre a minha família com o sangue dele, não tem ninguém viciado na minha família. Eu nunca tive alguém preso. Mas o que me leva dentro de um presídio? O que me leva dentro da Cracolândia para levar sopão e pregar para umas pessoas que eu nunca vi na minha vida? Entendeu? A não ser o amor e a empatia. Meu Deus, se fosse alguém da minha família, eu não teria que estar correndo atrás. A misericórdia, será que seria a mesma, né? Com alguém da minha família? Você está entendendo? Então, eu sempre coloco assim, quando tem alguma situação de coisas graves na igreja, eu falo, pô, se fosse eu, se fosse minha filha, como que eu ia tratar? Porque pimenta nos olhos dos outros, não é, ué. Gosto da pastora Amanda, ela é papo reto, sem curva, papo reto. Último tema, acho que é o mais polêmico. Meu Deus, meu coração. 4. Eita! Cachê pra pregar e cantar. Eu gosto de falar. Conforme mencionamos. Eu adorei, você vai voltar toda a temporada, eu quero pastora Amanda aqui. É um tema importante, eu acho que tem que ser falado. Existem 2 lados da moeda, né? Quero ouvir de ti. Sim. Só conforme mencionado, você é cantora também, você tem CD, você tem uma história. E você, antes de chegar, estava conversando com a minha assessora, Simone Ferraz, e nós falamos o seguinte: no meio de muitos que vieram em uma onda, chegaram lá em cima e caíram, se foram, Amanda é uma das únicas que permaneceu. Eu ouvi falar de você há 6 anos atrás, quando eu comecei, há 8 anos atrás, e eu continuo escutando falar de ti hoje, igual. Então, assim, qual é a tua opinião, a tua visão acerca de cachês cobrado para ministrar, para cantar? Como se manter no alto depois de tantos anos de carreira, ministério? Sim. Então, vamos lá, Júlia. É o que eu sempre falo, né? O carro não anda com fé. O carro não anda com fé. Os músicos não se alimentam de oração. Né? Ainda mais quando é cantora, né? Sim. É toda uma estrutura. Se fosse só gasolina, ainda ia, né? As pessoas que têm carro sabem que é pneu, é toda uma estrutura, né? Para você poder manter fazendo a missão. Quando é outros lugares, né? Longe, tem que ter. Hoje avião para dar tempo de você voltar. Hospedagem. Né? Então, antigamente, a gente batia muito. Não, de graça receber, de graça dar. Ótimo, mas o nome diz oração. Orar e ter ação.
E outra coisa que é muito importante, não, muitas das vezes se você falar assim, pô, você me dá a gasolina ou então os meus gastos, correto? Porém, a pessoa fala assim, e dá uma oferta de amor. Aí a gente volta ao princípio de tudo. Vou te dar uma oferta de amor. Mas o amor hoje tem se esfriado, Júlia. Então, normalmente, as pessoas que estão do lado de cá, né, elas não entendem. Por isso que se todas as pessoas que convidassem, ou as igrejas que convidassem, ou os cantores que fossem, porque eu consigo ver os dois lados. Existem os dois lados. Se fosse eu, tenho da igreja que está ali com as contas da igreja para pagar, luz, né, toda a estrutura, alimentando, né, porque tem um trabalho social interno da igreja, né, eu alimento famílias na igreja, são cestas básicas, são todos os outros projetos que nós temos. Então, a responsabilidade maior fica para o pastor que está na igreja trazendo, né, porque, né, querendo ou não, se você paga um cachê ou uma oferta, ou o que for, né, deixa um buraco na igreja, né, que fica, e ao mesmo tempo tem o lado do itinerante, porque eu sou pastora de igreja, sou itinerante, que também deixa a família, abre mão de toda a sua vida, fica doente, muito doente, você adoece muito, né, tanto de golpe de vento, choque térmico, desde quando você acabou de pregar, quando você sai à rua, né, não, são cada espirro na farmácia é 50, 100 reais de remédio para você se recuperar, porque às vezes tem uma sequência de agenda, e eles também têm famílias para poder alimentar, e tudo muito difícil, né? Se o obreiro é digno do seu salário, eu acho que deveria ter essa consciência. Sim. E porque, às vezes, muitas igrejas convidam um pastor, um cantor de nome, que cada um tem o que merece. Tenho todo o meu respeito de todos que galgaram aí, passaram por tudo, né? Hoje a gente vê a rainha da Shirley Carvalhais, 45 anos de ministério. Quando eu estou com a cantora Shirley, eu só faço pergunta, porque o máximo que eu puder absorver... Sim. Eu não perco, ela me responde, né? Seria uma ótima convidada para tu trazer aqui também. Porque ela tem a experiência. E eu pergunto, como é que era? Eu sou curiosa, Bessa, e perguntar não ofende. Claro. Então, quer dizer, para chegar num auge desse, né, de terem cachês que aos olhos humanos, é um absurdo, dá 40 mil, 50 mil para um cantor gospel. Mas quantos milhões dão para um cantor no cotidiano? Você está entendendo? Então, quer dizer... Eu compreendo, assim, eu nunca fui pastora. Então, assim, é bom até ouvir de ti, porque você compreende os dois lados. Sim. Você é uma cantora itinerante, mas você também é pastora, lidar com vidas. Sabe que a igreja tem contas para pagar. Sim. Eu acho que é um tema polêmico no que se diz a pessoas que... Eu te conheço, Amanda, e você, apesar de ter a tua carreira, você tem mais de 50 mil seguidores, tem ovelhas, você, como eu mencionei, você ainda está em cima, eu te conheço. Você é uma pessoa que, apesar de estar no alto, você é acessível. Sim. Você cuida, você tem paciência para tirar uma foto, você abraça, como você disse, você gosta de lidar com pessoas. Eu não sou contra, né, porque eu já ministrei muito fora, Júlio tá aí, já passamos, Amanda, de ministrar num congresso onde pagava 10 mil para cada pregador, e só pelo fato de eu não pedir, me dava 100 reais. Isso que eu ia falar agora. Agora, o que eu acho um absurdo, eu ia dar esse complemento, porque... Paga-se 20 mil para essas, né, que estão no auge, que merece aonde está, mas e pro anônimo que está começando, que às vezes dá muito mais o sangue, vai com muito Júlia mais sangue nos olhos. Cesarão até septível porque não tinha dinheiro. Dá muito mais sangue nos olhos, entendeu? E traz muito mais retorno espiritualmente falando e de vidas para a igreja. Por que não honra esse? Ainda que não seja 20 mil, mas, pelo menos 2 mil, pelo menos 1.000, você está entendendo? Já salva, entre aspas. Não precisa, né? Porque nós temos ainda muito que galgar e cada um tem o que merece. Eu respeito muito isso. Então, hoje, talvez eu tenha uma constância, um respeito ainda no nosso meio, porque a picanha que o grandão come, os anônimos também comem no final do culto. O hotel que o pregador fulano de tal vai ficar, esse anônimo que está começando desconhecido, ele vai ficar no mesmo hotel.
porque eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada e eu entendo os dois lados. E, gente, isso não é um personagem da pastora Amanda, não. Ao contrário, eu não fui na tua igreja em Campos ainda, mas a Simone esteve lá e ela falou, Amanda tratou, ela foi, assim, fazia a agenda do pastor Leonardo quando foi na tua igreja, que você, de fato, os tratou como príncipes e princesas. Sim, e todo mundo que estiver na caravana. Todo mundo, não tem isso. Ele sabe, o Júlio tá andando comigo, por exemplo, às vezes eles fazem, uma recepção, faz um camarim. Eu entro como cantora. Não, a cantora vai lanchar. Se meus músicos e os meus assessores não entrarem, se eles comerem cachorro-quente, eu vou comer cachorro-quente. Eu não vou comer aquela comida que foi preparada para mim com todo carinho e deixar quem está comigo. Não existe isso. Tem líder sem noção, não cara. Existe isso. Quando eu pregava, era eu, o Júlio e o Jefferson, que é um outro amigo nosso. Eu já fui ministrar em lugares, só a pregadora vem pra recepção. E eu amarrar a cara, porque assim, eu não sou uma pessoa... Gente, meu sonho é ter o carisma e a simpatia da pastora Amanda de Campos. Eu não tenho esse carisma, então assim, o meu semblante já demonstra o que eu estou sentindo, assim, o meu mau humor. Deixa eles... Não. Se eles não entram comigo, eu também não entro. E é fato. E eu tenho essa consciência, entendeu? Sendo que, lógico, se a igreja te convida, né? Ela tendo a estabilidade, né? É o que muitas das vezes eu fiz. Vamos fazer quentinha, vamos fazer cantina. A gente prepara para receber o convidado. Você está entendendo, Júlio? Então, não tem porquê, né? Não precisa automaticamente deixar um buraco na igreja. Se toda festividade, todo o convite para um cantor, para uma pregadora, é feito antes, né? É muito difícil alguém te convidar da noite para o dia, entendeu? Mas só que dá para honrar. E eu acho certo as pessoas cobrarem, porque se você não cobrar, o amor de muitos se esfriaram. Se você falar, não, me dá uma oferta de amor, eles vão te dar, nem a sua gasolina eles conseguem alcançar, porque eles... não tem amor. Hoje em dia muito vem a nós. É como eu te dei como exemplo, que você é uma artista também, porque existe o lado artístico, e você é uma artista acessível. A minha crítica a isso, e eu digo porque eu já precisei de oferta para ir ministrar, tenho o DVD gravado, já precisei, deixava a minha casa, minha mãe, minhas irmãs, para ir às vezes para outro município ministrar, e ia uma adolescente de 16 anos que às vezes pegava ônibus, então assim, eu compreendo que de fato o obreiro é digno do seu salário. A minha crítica normalmente porque para mim existem pessoas que se tornam arrogantes através do poder. Eu acho que o poder sobe para a cabeça. Eu aprendi o seguinte, que pedrada é menos perigoso do que elogio, do que fama, do que auge, porque a pedrada fortalece, mas o elogio infla o nosso ego e a gente se cresce. Então, assim, eu compreendo que o obreiro é digno do seu salário, o itinerante é digno sim, deixa a família, carro não anda com amor, não comem com amor, com fé, entende? Porém, eu acho que em alguns casos específicos eu acho um absurdo o camarada cantar 2 músicas e sair da igreja com 30 mil reais, às vezes a igreja que passa o mês inteiro vendendo coxinha na cantina para trazer o camarada, entendeu? E nem tira uma fotinha com os irmãos. Eu vim de uma igreja humilde, lá na Macapá, Assembleia de Deus, Senhor, Justiça Nossa, lá no Bodegão, aonde quando queríamos levar alguém... o mês inteiro fritando coxinha. E a camarada chegava lá, nem parava para dar uma boa noite para ninguém na portaria. Chegava com o tablet, já estava na época do tablet, o tablet na mão, cantava 2 músicas e mal dava a paz do Senhor pro obreiro que estava na portaria. Então eu acho que existem os dois lados da moeda, só que se muita coisa acontece é porque líderes permitem. Porque você mencionou aí que se eu como pregadora for na tua igreja, você vai me dar a mesma honra que vai dar para uma pregadora que tem 30 DVDs gravados. Então assim, para mim, você é exceção de líderes, mas a culpa dessas cobranças abusivas é dos líderes, porque tem quem pague. Se tem quem pague 50 mil reais, vai ter quem cobre 50 mil reais. Não é o teu caso, porque você disse e eu já vi, você honrar pessoas que estão em patamares diferentes, porque são pessoas e têm as mesmas, os mesmos gastos, os mesmos custos. Com certeza. Então assim, existe, né, os dois lados da moeda. Existe mesmo, e eu também, o que me faz ter
consciência porque eu vivo os dois lados, né? Então, essa é o ponto crucial, assim, para eu poder dividir. Porque eu sei a responsabilidade, que na realidade, hoje, o PR, que eu falo, meu esposo, meu ovelhão, ele é a parte que pensa, ele é a razão e eu sou o coração. Não adianta, eu sou 100% emoção. Então, existe um equilíbrio, né? Porque ele fala e muitas das vezes ele está certo, né? E eu quero olhar com os olhos do coração e acabo... E ali nós chegamos a um contexto porque ele sabe a dor do pastor e eu sei a dor da itinerância. Então, lógico que eu sempre vou querer sempre honrar os itinerantes, as pessoas, principalmente que está começando, porque tudo que é grande começou pequeno. Verdade. Ninguém começa grande. Então, hoje eu tenho amigos que hoje estão, né, grandes aí na mídia, né, que me atendem até hoje com oferta de amor, porque eu pude acompanhar no início, eu pude honrá-los no início. Então, quando eu ligo, quando eu peço, eles atendem na hora porque eu fiz parte dessa trajetória. E a importância, que é uma das coisas... Já vamos caminhar para o fim, galera, mas a importância da lealdade. Sim. Você é uma pessoa leal que honra os teus amigos. O Zé, nosso amigo, vamos dar o Zé como exemplo. Amanda, eu vou fazer meu aniversário aqui. Eu tenho certeza que você não vai pensar duas vezes, porque amigo honra amigo, verdade. Né? Então existe esse lado também. O que eu tô falando, tô dando a Amanda como exemplo, porque eu te conheço e eu sei que você é essa pessoa, não é um personagem que você vestiu para sentar aqui no Delas Cast, né? Você é essa pessoa que honra, você atendeu o nosso convite para estar aqui com a gente. Como eu já vi, no último DVD, no aniversário do Zé, que foi lá na Pastora Beth, eu acho que foi lá que eu te vi pessoalmente a primeira vez. Então, assim, eu conheço a tua lealdade, os teus princípios. Esse episódio de hoje, eu me tornei ainda mais sua fã, eu já era sua fã. E vamos num resumo. Amanda de Campos, pastora, escritora, cantora, master coach, envolvida em projetos sociais, esposa, mãe, avó. Se você pudesse resumir pra gente em uma frase ou em uma palavra, Amanda de Campos, isso me define. Conta pra gente qual seria essa... Nós já estamos finalizando como eu me defino na frase tal, na palavra tal. Amanda de Campos, que tem várias versões. Há uma frase que te defina? Eu sempre costumo... foi uma frase que eu adotei como filosofia de vida. Apenas serva. Serva. Porque tudo que eu tenho não é meu. Não é nada, nem material, nem no mundo espiritual. Se não for, é tudo emprestado. E eu vou ter que devolver. Entendeu? Então que eu devolva, né, com excelência. Eu devolva, que nem agora, eu aluguei eu tenho um apartamento aqui no Recreio. Então é de aluguel. Aí a síndica estava reclamando, que você está pintando porque o apartamento, você vai se mudar? Eu falei, não, porque já que eu estou aqui, eu posso melhorar. Não é meu, mas eu vou cuidar e vou fazer o melhor. Botar uns luxos também. Ela, meu Deus, depois. Eu falei, fica em paz. Entendeu? Depois, ela não precisa. Eu falei, não, eu vou fazer o melhor. Se fosse meu, eu gostaria que a pessoa que estivesse morando no meu apartamento cuidasse. Então, sempre dar o melhor. Leoa. Por que leoa? Por causa da proteção, por causa da força, por causa do amor, né? Por causa de sair, enfrentar mesmo, né, os problemas. E uma frase que é da minha vida se resume assim: uma vida, apenas uma. Uma vida, apenas uma. Uma vida, uma chance. Então faça o melhor, com toda energia, com todo amor, com toda garra, que a gente possa exalar esse amor e contagiar. Né? Foi até que eu falei no áudio contigo, Júlia, o mundo está muito doente, pessoas doentes adoecem de pessoas, eu quero curar, eu estou sendo curada, por isso que eu peço ajuda. E tem amigas, mentora, terapeuta, psicóloga, é todo um sistema para cada dia eu agregar ferramentas na minha vida para que eu possa ajudar a curar, porque para ferir já tem um monte. Então a vida é feita de escolha, né? Por mais que seja difícil você também levar tudo no amor, né? Tudo, né, com essa energia, tudo, porque sempre tem pessoas querendo sugar, mas eu escolhi, e esse é o meu difícil que me traz resultado. Tudo vai ser difícil. Tudo vai ser difícil. Uma vida, apenas uma. Viva o seu melhor.
Caraca, cara, que aula, pastora, amém, cantora, escritora. Quero um livro seu. Eu vou te dar. Vou colocar aqui pra galera ver. Sim. Quero um livro teu. Sim. Ganhou ainda mais uma fã. Amém. Que bom aprender contigo. A hora voou. Eu nem senti passar. Vamos caminhar para o fim. Sim. Quero agradecer a galera que está nos assistindo. Novamente, nossa patrocinadora, Canecas da Aninha, Estúdio Papeando Produção. Você que ainda não segue, @Papeando Produção. É isso, produção? Papeando Produção? @Papeando Produção. @Canecas da Aninha. É um prazer ter vocês aqui conosco novamente. Espero vocês no próximo episódio, tá? E, pastora Amanda, volte sempre. Obrigada. O convite está feito. Desejo que você volte, se possível, em todas as temporadas, porque a hora eu nem senti passar. Okay. Foi descontraído, foi muito inteligente. Sim. Você agregou muito no meu conhecimento, no conhecimento da galera que está nos assistindo. E eu vou deixar você se despedir da galera. Amém. Fica à vontade. Muito obrigada. Quero agradecer, porque tudo que você agradece cresce. Então agradeça sempre, que agradecer é importante. Quero também só, abrir aspas aqui rapidinho. Sim. O livro, eu sou coautora desses livros, para quem quiser aí, eu lancei os 2 livros na Livraria Travessa, ali no Barra Shopping. Eu fui coautora, escrevi um capítulo do livro chamado Pra Onde Foi Seu Sonho? Escrevi sobre a normose e a doença de ser normal. E do outro livro eu fui convidada com uma escritora mais bem-sucedida da turma e lançamos o livro Maravilha de Mulher, e eu escrevi sobre 3 atitudes que uma mulher de sucesso deve ter. Que todo sucesso é treinável. Então, você quiser adquirir lá no Barra Shopping. E eu só tenho que agradecer a Júlia, a assessoria da Simone Ferraz, toda a equipe maravilhosa, o Julinho que está aqui comigo também. Agradecer a Deus sobre todas as coisas. E eu quero deixar só para o final. Não são decisões, mas sim atitudes que mudam a sua história. Decidir, todo mundo decide, mas tome atitude. Deus age quando você reage. Deus abençoe. Muito forte. Queridos, aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.